Por muitos anos eu alimentei preconceito com animes. Eu não conseguia entender como que alguém via graça. Eu achava tão exagerado e eu sinceramente não conseguia entender como que alguém conseguia assistir aquilo. A ponto de assistir centenas e até milhares de episódios de uma única obra. Mas o problema é que eu julgava uma coisa que eu nunca tinha conhecido. Durante minha vida, eu sempre convivi com pessoas que consumiam muito animes. E parecia que eles estavam falando em grego, porque eu realmente não entendia e eu não via graça. Eu sempre fui o cético do cinema. Eu gosto de cinema, mas com anime eu tinha um problema, eu não conseguia ver sentido, principalmente porque eu alimentava na minha cabeça uma ideia de que todos os animes eram iguais, exagerados e hipersexualizados. E eu nunca tinha me permitido assistir um anime por conta desse preconceito mesmo, porque eu achava que era hipersexualizado, que era exagerado, que era escrachado. Eu achava que eu não teria paciência para assistir um anime. Só que durante uma fase da minha vida, eu comecei a sair muito com uma amiga da época da escola. E nessa saída que a gente ia na sorveteria, a gente conversava e tal, eu ficava meio que sobrando na conversa. Porque eles falavam sobre teorias, sobre episódios novos, sobre transformações, sobre batalhas, e eu ficava assim. Parecia grego pra mim. Eu me sentia mal, eu me sentia deslocado dessas conversas. Tanto ouvi eles conversando, tive curiosidade. Eu falei, não, eu quero entender. Sobre o que eles estão falando, será que é tão bom assim? Então, por estar sempre no meio dessas conversas e nunca entender nada, sempre ficar deslocado, ficar solto no ar, eu resolvi me permitir assistir um anime. O primeiro anime que eu assisti foi o anime da Frieren. Esse anime mudou a minha visão, eu me abri para a possibilidade de começar a consumir animes. Eu fiquei tão encantado e depois de assistir eu entendi o porquê ela falava tão empolgada sobre esse anime. Porque realmente era muito bom. Tinha cenas muito boas, os personagens eram muito bons, a história era muito boa. Aquele anime quebrou a minha ideia de anime mais sério, com temas mais profundos. E eu consegui criar carinho pelos personagens. E depois de Frieren, eu comecei a assistir outros animes. Eu assisti Dandadan, assisti Demon Slayer. Eu sou meio recente nesse mundo, mas eu acho que eu já assisti quase uns 20 animes. E eu tô assistindo os mais populares porque eu quero entender o porquê que as pessoas gostam dos animes. Tô assistindo a Jujutsu Kaisen, quero assistir a Attack on Titan. E nesse processo de conhecer animes, me permitir conhecer esses animes, eu tive muitas surpresas. Os personagens. Durante essa experiência, eu pude conhecer personagens com quem eu pude me identificar, coisa que eu achava que não era possível com animes. Personagens que tivessem um lado humano, que a gente pudesse identificar com a nossa própria vida, sabe? Às vezes um pensamento, às vezes um sonho do personagem, às vezes a determinação, a dificuldade, tudo isso tá nos animes também. O anime também ele é um reflexo da vida real, assim como cinema, assim como séries, tudo. A minha segunda surpresa foram as histórias, porque eu nunca imaginei que um anime me faria chorar, que me faria sentir pelos personagens, como eu senti com a morte do Rengoku em Demon Slayer, porque eu chorei muito. E a terceira surpresa que eu tive nessa experiência com animes são os temas adultos. Foi entender e conhecer temas da vida adulta nos animes. A rotina, os problemas, os pensamentos, os dilemas. Como eu falei, o fato da gente conseguir se enxergar no personagem. Se enxergar naquela história, na posição que o personagem se encontra. E a quarta surpresa que eu tive com animes foi a emoção. Foi, sabe, ter tido a oportunidade de entender que anime é só um formato, ele não é um gênero. Eu consigo ver um anime de ação, um anime de romance, um anime de comédia, sabe, de ficção, de fantasia. Que o anime não é uma caixinha limitada, o anime ele é um mundo para tantas possibilidades, então, tipo, todo mundo deveria assistir anime porque tem anime para todos os tipos de gosto. Citando alguns personagens que eu criei muito apego nos animes, foi o Tanjiro de Demon Slayer, o Hashira do Fogo, o Rengoku, apesar de que ele ficou pouco tempo, mas eu criei um apego muito grande com ele. Gosto da Frieren, gosto da Fern, gosto do Stark, gosto muito do Okarun de Dandadan e da Aira. Eu tinha um pouquinho de ranço dela no começo, mas eu aprendi a gostar dela. A Yor, o Lloyd, a Anya. Esses foram só alguns dos personagens. Eu quero inclusive fazer um vídeo mais focado nisso, sem tentar fazer cena. Realmente tem muita coisa que a gente deixa de experimentar, deixa de vivenciar por preconceito. Porque eu fico pensando, quanto tempo eu demorei
pra poder me permitir assistir animes. Por que eu demorei tanto? Sendo que, tipo, se eu me permitisse anos atrás, eu sei que eu teria amado. E se eu não me permitisse agora, eu ia viver a vida sem saber que eu realmente gosto de animes? É uma coisa que a gente tem que levar pra vida. Tudo bem a gente não entender as coisas de começo, mas a gente tem que pelo menos se permitir experimentar pra você ter a sua opinião baseada num fato que você tentou, você olhou, você conheceu. Com os animes, meu grande aprendizado foi justamente me permitir experimentar, conhecer antes de julgar por um estereótipo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu quis trazer um vídeo mais leve, um vídeo mais como um relato do que uma grande mirabolância sobre animes, porque eu realmente sou uma pessoa nova nesse universo que tá conhecendo agora e explorando esse universo e se maravilhando com tantas coisas incríveis nesse mundo. E gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no meu canal, que deixem o seu like, que comentem aqui embaixo qual foi o primeiro anime que vocês assistiram. Se vocês têm algum amigo que tem dificuldade, tem preconceito com anime, ou se vocês tiveram preconceito com animes e o que fez vocês mudarem de ideia. E também pode deixar aqui embaixo nos comentários animes para mim assistir, porque como eu sou uma pessoa nova nesse mundo, tem muita coisa que eu quero assistir que eu não conheço ainda. Então, mas deixa aqui embaixo nos comentários para mim que eu vou responder e colocar na minha lista, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau!